Vamos falar um pouco, Ale, sobre essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que tornou ontem o Donald Trump, né, que concedeu a ele, na verdade, um direito à imunidade substancial contra acusações criminais. Né, isso já dando um indicativo de um posicionamento sobre o escopo do poder presidencial. Meu caro Alexandre Borges, o que essa decisão da Suprema Corte representa na prática? Certo. Cara, tá uma gritaria muito grande em cima disso, então é bom a gente explicar para os nossos amigos, em primeiro lugar, que não é uma imunidade total. Né? Você teve reações da oposição ao Trump, né? Que é a situação nos Estados Unidos, o Partido Democrata, e todo o complexo em volta, né? Uma gritaria. Ah, agora o Biden, se quiser, então pode pegar uma arma e matar o Trump, que ele tem imunidade. Então, agora. Enfim, obviamente não é nada disso. A imunidade dada nessa votação 6-3, são 9 juízes da Suprema Corte, 6 a favor, 3 contra, para atos de ofício, para atos presidenciais. Tem alguma subjetividade pequena aí nessa análise, que cada juiz, quando estiver julgando uma causa, vai ter que sentar e analisar, mas basicamente isso não protege o presidente ou o ex-presidente de atos pessoa física, atos estranhos ao mandato. A gente sabe disso que aqui no Brasil também tem muito essa história da imunidade parlamentar, que tem esse debate, a imunidade cobre tudo, não cobre, qual é o limite. Então, assim, a Suprema Corte americana, ela deu um voto muito bem pensado, muito bem fundamentado, onde tira um pouco essa possibilidade de guerra jurídica, que os americanos chamam de lawfare, né? De pegar e, para atazanar a vida de um adversário, fica todo dia abrindo 50 processos contra ele. E aí fica impossível de governar, e aí dá-se agora um pouco de ordem, que também, de novo, não é uma imunidade para atos criminais pessoa física, mas se forem atos dentro da sua atuação no cargo como presidente da República, aí sim ele tem aí o manto da imunidade que pode proteger. Claro, tem uma gritaria da imprensa, tem uma gritaria de tudo quanto é lado, mas é uma decisão muito bem fundamentada, deu 6-3, e é isso aí, o choro é livre, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque na prática, né, Alexandre Borges, o que acontece? Parece que a imprensa como um todo tem batido muito na tecla de que o Trump vai vencer ou a possível vitória do Trump vai acabar com a democracia de uma vez por todas, o que não é bem assim, não é? Há muita, né, há muito esse rótulo de extrema direita, extrema esquerda, essa coisa quase exofrênica, né, que, enfim, que tem se plantado, e essas decisões que beneficiam o Trump parece que também fazem parte desse pacote, né, Alexandre? Olha, uma coisa é o seguinte, a gente tem que reconhecer, mesmo quem é de direita, quem é conservador, que aquele discurso que o Trump deu no 6 de janeiro de 2021 foi um discurso irresponsável, não foi um discurso criminoso. Ele não tem que ir para a cadeia, nada disso. Mas eu acho, na minha leitura, eu disse isso no dia, e arrumei um monte de inimigo por causa disso, que eu falei, olha, não estou falando do governo do Trump, dos 4 anos dele, da história, nada disso. Especificamente, aquele discurso que ele deu em 6 de janeiro de 2021. Se você leia o discurso, que depois o pessoal sai e invade o Capitólio, é um discurso cheio de meias palavras, é um discurso, na minha visão, irresponsável. Ele não deveria ter incitado aquela turma do jeito que ele incitou. Aí eu já vi, claro, aí tem esse bando de vagabundo. Mas ele não falou explicitamente, vai lá e invada. Mas é só você olhar o discurso que está tudo ali, entendeu? É mais ou menos, é engraçado, porque o extremista ele se parece. O extremista do Lula, mas cadê o recibo que ele ganhou o triplex do Guarujá? Cadê o recibo que ele tem o sítio de Atibaia? Se não tem o recibo, não tem prova. É parecido, entendeu? Quer dizer, o militante, o radical, ele cria essas narrativas para poder safar o seu político de estimação. Então, assim, o Trump ele tem um monte de coisa que a gente pode elogiar em relação
Os 4 anos dele, principalmente os 3 primeiros. O último ano, que foi o ano 2020, foi o ano da pandemia, foi um ano realmente complicado. Agora, os 3 anos anteriores, há muita coisa boa que se pode falar em relação ao governo dele, mas isso não muda o fato. Especificamente, ele foi um mau perdedor, ele brigou muito. Até hoje, ele não disse explicitamente que perdeu aquela eleição, que ele reconheceu que ele perdeu a eleição, e o discurso específico de 6 de janeiro de 2021 foi, sim, um discurso irresponsável, mas entra agora num debate se isso tem, porque ele ainda era presidente, só para lembrar, ele tinha perdido a eleição, ele estava naquele período entre perder a eleição e dar a posse para o Biden, porque a posse do Biden foi no dia 20 de janeiro, e o 6 de janeiro, então, foi 2 semanas antes. Né? Ele já tinha perdido a eleição, foi o dia da diplomação. Vocês vão lembrar, inclusive, que aqui os nossos malucos quiseram imitar. Aqui, quando o Lula foi diplomado em 12 de dezembro, Brasília pegou fogo, teve aquela confusão, aí prenderam aquele sujeito que dizia que era índio, foi para a Polícia Federal, aí o pessoal invadiu. Foi no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, imitando a data conceitualmente do 6 de janeiro, mas depois mesmo o show de horrores foi no dia 8 de janeiro. Aí sim é que o bicho pegou lá em Brasília. Agora, Ale, para a gente fechar o nosso giro nos States, tem um post que você publicou mais cedo, que é um post importante pelo personagem e pela mensagem, né? Sim. O Carl Bernstein, né, que é o célebre, né? Deu uma enrolada aqui na língua. Jornalista do escândalo Watergate, ele revelou em entrevista que várias pessoas muito próximas a Biden têm expressado preocupação com o declínio cognitivo do presidente. Exatamente. De novo, estamos falando de um cara, né, famoso pelo caso Watergate, um dos maiores jornalistas do mundo. Da história. Não é pouca coisa, da história. Não é pouca coisa, não é, Ale? Exatamente. Então, para quem lembra do escândalo Watergate, que foi contra um republicano, foi contra o Richard Nixon, lá em 74, que derrubou o Nixon. O Nixon renunciou antes de ser empichado, ele seria empichado, ele renunciou antes. Foram 2 jornalistas do Washington Post que fizeram as matérias. Um é o Carl Bernstein, que é esse aí, e o outro é o Bob Woodward, que eu tive contato, inclusive, eu fiz um curso de jornalismo investigativo com ele. Então, esses 2 caras são 2 ícones do jornalismo de todos os tempos. O Carl Bernstein, que obviamente não é um republicano, não é contra o Biden de forma alguma, mas ele, ontem, com o Anderson Cooper, que é um jornalista muito conhecido ali da CNN americana, ele revelou, então, que tem pelo menos 1 ano e meio que assessores diretos do Biden dizem que ele está em declínio cognitivo, processo adiantado de senilidade, demência, enfim, que ele esquece as coisas, que ele troca, que ele não está bem, que ele às vezes fica congelado, coisas que a gente já viu, né? E o Partido Democrata sabe disso, todo mundo sabe disso, mas o pessoal fica lutando contra a realidade. Fica lutando contra a realidade por quê? Porque não tem plano B, porque eles não se prepararam para a possibilidade de abrir mão do Biden, o que essa atitude é uma irresponsabilidade. O sujeito mal vai completar o mandato dele. Estão pedindo mais 4 anos. Tem a menor condição, entendeu? É visível que ele não tem mais condição. Ele vai se arrastar até o fim do mandato dele, que agora termina em janeiro, mas depois dá mais 4 anos para ele. Não faz o menor sentido. Então, a operação que está acontecendo, eu tenho noticiado isso nos últimos dias, eu vi muitos colegas saírem correndo e dizendo, olha, o Biden vai continuar. Tem essa tendência um pouco de o que dá na imprensa, o pessoal já sai repetindo. Mas tem que analisar e tem que ver como é que as coisas funcionam. Nesse caso específico, como os democratas não tinham um plano B e eles estão sendo obrigados a repensar a campanha do Biden, o que eles estão fazendo? Eles não querem brigar em público. Então, passou uma ordem, vamos dizer, no grupo de Zap do Partido Democrata, dizendo, pessoal, da porta para fora, digam que o Biden continua, para a gente ter tempo de conversar entre nós e ver o que a gente vai fazer, que solução que a gente vai chegar. Eu acabei de noticiar que o Tim Ryan
que foi deputado, foi candidato a senador por Ohio, é um cara conhecido, importante do Partido Democrata. Ele publicou um artigo na Newsweek, na revista, defendendo abertamente que a Kamala Harris assuma o lugar do Biden. Eu acho isso improvável, porque ela é muito impopular. Mas, ao mesmo tempo, ela seria a pessoa na fila, diretamente, depois dele. Então, é um debate que deve estar acontecendo. Que nomes? Seria o Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Então, assim, tem debate sobre quem poderia pegar o bastão do Biden. Mas que o Biden não tem condição de disputar essa eleição e não tem condição de governar mais 4 anos é óbvio e evidente. Se eles vão continuar com essa loucura até o final, vão pagar um preço porque vão perder. Né? O eleitor americano, democrata mesmo, não está comprando mais. Está muito claro e muito evidente que ele não está mais funcionando. Ontem, inclusive, eu noticiei que os relatos é que ele funciona, o Biden funciona mais ou menos até as 2 da tarde, que é o que eles dizem. Ele acorda relativamente bem, trabalha de 10 às 2, mas dá 2 horas da tarde ele começa a dar defeito. E aí o Biden que a gente viu no debate, como o debate foi à noite, a gente viu o Biden já completamente fora de eixo. Então, vamos acompanhar, mas apesar da imprensa, dos democratas, muito colega está dizendo que o Biden vai concorrer, eu acho cedo para falar. A leitura que eu tenho é que eles estão falando isso enquanto se reúnem a portas fechadas para decidir o que fazer. Alexandre Borges, vamos aguardar. Eu ainda acho o seguinte, só para te liberar para o almoço, amigo, sabe o que a gente podia fazer já almocei, no né? Você próximo... acha? Espertinho. Pô. Sabe o que a gente podia fazer no próximo reunião de pauta? É. Eu vou deixar a ideia aqui no ar, depois pense com calma. Previsões do reunião de pauta, cada um no seu quadradinho, sabe? Nós gravamos, colocamos numa urna, e aí a gente abre a urna daqui a 6 meses para saber o que a gente acertou, o que a gente errou, valendo uma pizza, valendo alguma coisa. Wilson, né? Eu não vou fazer isso, porque se eu soubesse o futuro, eu apostava nesse site de aposta. Eu me lembro do meu tempo de publicitário, quando às vezes eu apresentava uma campanha para o cliente, e o cliente, você me garante que isso aqui vai dar tantos % de retorno? Eu falava, não. Se eu soubesse quanto vai dar de retorno, eu abria a loja para mim, ué. Entendeu? Isso aqui está fazendo o melhor possível, dentro da nossa experiência, dentro da leitura das pesquisas, do mercado. Agora, se vai te dar 1%, 10%, 100%, 1000%, tem 1000 variáveis aí envolvidas, né? Se eu soubesse, eu não estava te dando dinheiro de graça, eu estava pegando para mim, né? Pelo amor de Deus. Não, mas uma coisa é fato, assim, as previsões, as nossas análises, o que a gente tem acertado não está escrito. A gente tem orgulho da nossa equipe, porque a nossa equipe tem acertado acima da média. Aliás, me lembrou um outro grande publicitário da minha geração, que ele, quando ele brigava com os funcionários, ele era muito duro com os funcionários, ele falava, eu não herdei isso aqui, não. E às vezes eu lembro disso, entendeu? Quando você fala que a gente não erra muito, me vem essa frase na cabeça. Eu não herdei isso aqui, não, né? A gente está aqui porque alguma coisa a gente entende, a gente sabe fazer, né?